Nem renúncia, muito menos afastamento. Ao contrário de todas as notícias e comentários das últimas semanas, Ricardo Teixeira vai permanecer no cargo que ocupa há 23 anos, a presidência da CBF. Do lado de fora, protesto de torcedores. Dentro da sede da CBF, no Rio de Janeiro, presidentes das 27 federações do país estiveram reunidos em assembleia extraordinária. Ouviram do presidente Ricardo Teixeira que ele tem problemas de saúde, vai passar por exames, mas não pensa em deixar o comando da confederação. O presidente continua à frente da CBF, ele é o presidente com mandato em vigor e nada mais diferente disso. Caso precise de licença médica, o próprio Ricardo Teixeira escolherá o substituto entre os 5 vice-presidentes da entidade. Desculpa. Como é possível 23 anos à frente de um cargo? Pois é, Paulo, eu acho que essa é uma questão que fala por si próprio, né? Independente das acusações ou não com relação à forma de gestão da confederação, etc., é muito pouco, vamos dizer, é difícil de explicar um presidente que fica 23 anos na liderança de uma confederação num processo que deveria ser democrático, aberto, etc. Em qualquer lugar razoável do mundo, você tem uma troca de comando. Então, só por isso, já denuncia, vamos dizer, que tem algum tipo de problema. Ou seja, tem algum grupo que tomou posse daquela instituição e está com uma resistência enorme de sair. Então, eu diria que isso já depõe muito contra a situação do Ricardo Teixeira. Mesmo que ele saia amanhã, o problema continua sendo a estrutura armada, né? Possivelmente. A abertura de novas empresas sempre está ligada diretamente a novos postos de trabalho e, claro, a crescimento da economia. Mas no Brasil, a burocracia continua sendo um fator que desestimula quem pensa em abrir um novo negócio. Só que é ridículo. O empresário Marcelo Golfieri trabalha no ramo de festas infantis. Para abrir sua última empresa, teve que esperar 4 anos. Só depois de 1.460 dias, recebeu toda a documentação. Se a gente levar em consideração que hoje as microempresas são responsáveis, talvez até por 80% das contratações de mão de obra no país, é uma controvérsia muito grande você não apoiar o microempresário do ponto de vista de impostos, de burocracia, de conseguir documentação e tudo mais. O Brasil está entre os países do mundo onde o empresário perde mais tempo para abrir uma empresa, segundo o relatório do Banco Mundial. É que para percorrer no mínimo 4 órgãos públicos e apresentar de 50 a 80 documentos, demora pelo menos 120 dias. O tempo para abrir uma empresa até que diminuiu 20% nos últimos 5 anos. Mas apenas se levarmos em conta os chamados BRICS, os países emergentes que mais se destacam na economia global. Somos mais lentos que a África do Sul, Índia, Rússia e China. No ranking mundial, a burocracia brasileira só não é maior do que a de Guiné Equatorial, Venezuela, República do Congo e Suriname. Um país extremamente burocrático, né? Ele deixa de ser um ambiente econômico atrativo para novos investidores. A manutenção de um grande número de profissionais na informalidade. O que mais incomoda os empreendedores é saber que medidas simples poderiam diminuir a burocracia para a ampliação do número de empresas no Brasil. A centralização dos registros, dos cadastros ou a unificação dos procedimentos entre União, Estados e municípios já traria, sem dúvida nenhuma, um ganho significativo em termos de redução desse tempo. Muita gente deve estar pensando, se é duro abrir, imagine fechar, não é? Porque aqui no Brasil também é complicado. Fechar é mais difícil do que abrir. Abrir esse processo, fechar é, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa que tentou fechar a empresa sabe. É 2 anos. Se você teve empregado ainda CLT, é mais grave ainda. Ou seja, no Brasil você tem uma irracionalidade enorme nessa forma de tratar a atividade econômica, né? Você pressupõe que toda atividade econômica ele é liderada por um bandido, que para operar ele precisa provar que ele não é bandido. Então, não é que você autoriza e depois você fiscaliza. Você primeiro obriga esse sujeito a se cercar de 30, 40 documentos que atestam a idoneidade dele para ele começar a operar. Quer dizer, é totalmente invertido esse processo. Agora, as empresas fazem esse cálculo, essas grandes empresas, multinacionais e tudo? Mas sem dúvida que faz. Isso aí está no cálculo. Não, a gente tem, além da questão do imposto e do chamado custo Brasil, o custo de gestão de todo esse aparato tributário, ele é 10% do custo administrativo de uma empresa. Toda a empresa de porte médio, ele tem 3
3, 4 funcionários para cada 10 operando para lidar com essa administração. E eu acho que isso, o que você mencionou aqui é importante, quer dizer, de onde vem isso? De uma desconfiança, de você ter que provar antes de qualquer outra coisa que você não é culpado. E me faz lembrar de uma medida recente também, que foi em relação às ONGs, né? Quer dizer, por causa de algumas ONGs e as denúncias feitas de má utilização de verbas públicas, toda a ONG começou a ter que provar que não é culpada. Então, isso gera uma burocracia, uma demora, um desgaste e um custo. E como que é no caso de competição com outros países? Empresas que estão aqui, estão lá, o Penso está aqui... Isso afeta diretamente. Esse custo da burocracia no Brasil, ele somado a outros, ele tem deslocado o Brasil de maneira acelerada nos últimos anos, do ponto de vista da competição internacional. Você tem várias empresas, estava comentando que eu tive com um caso agora essa semana de uma empresa que quando calcula o custo do produto dela até a porta da fábrica, ela é a empresa mais moderna, ela é a planta industrial mais moderna que essa empresa tem no mundo inteiro. Quando você começa a somar o custo a partir do portão até o mercado, ela perde competitividade para países menos eficientes do ponto de vista tecnológico do que o Brasil, por exemplo, como China ou própria Índia, ou própria China. O sujeito vale a pena trazer, com todo o custo logístico, um produto do meio da China para cá, porque ele é menor do que o custo pós-porteira, no caso brasileiro. Isso, somado a essa questão da valorização cambial do país, com a questão de uns impostos relativamente altos, com as questões vinculadas à infraestrutura, dificuldade de infraestrutura, você está tirando a competitividade do Brasil de maneira assustadora. Nós estamos agora, eu acho que num momento muito crítico. Anteriormente, quando você tinha uma certa folga no mercado, uma certa ajuste na questão cambial, esses custos eram escondidos. Agora que esses outros elementos estão no ápice, todos os custos estão muito elevados, isso virou uma prioridade. O que a gente precisa entender, esse é até um desafio aqui para o Jornal da Cultura, por que a gente precisa de tanto imposto? Tudo bem, é uma carga de imposto que faz encarecer o produto, mas por que a gente precisa de tanto imposto? É uma caixa preta aberta. O cargo é o de prefeito de São Paulo, mas PT e PSDB estão indo para a eleição preparando a disputa nacional de 2014. Por exemplo, a nomeação hoje do senador Marcelo Crivella a ministro da Pesca pode trazer para o lado petista a candidatura paulistana do PRB. Esta nacionalização da disputa local também é assumida pelo recém-lançado pré-candidato tucano a prefeito de São Paulo, o ex-governador José Serra. Ao ler a carta em que assume a condição de pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, José Serra afirmou que tomou a decisão após refletir sobre a situação do país e deixou a entender que a vitória dele em São Paulo serviria para conter a expansão nacional do PT. É aqui neste ano que se travará uma disputa importante para o futuro do município, do estado e do país também, pelo peso que a cidade tem. É uma disputa entre duas visões distintas de Brasil. Mas hoje à tarde, na sua primeira entrevista coletiva como pré-candidato, José Serra amenizou o tom. É uma eleição nacional, é importante que se explique isso, no sentido que São Paulo é uma cidade nacional. É inútil negar que seja uma cidade nacional. São quase 12 milhões de habitantes, gente de todo o Brasil. Então tem um peso político grande essa eleição, sem dúvida nenhuma. Ao que tudo indica, as declarações de José Serra feitas ontem à noite pesaram mais forte em Brasília. A nomeação hoje pela presidente Dilma Rousseff do senador Marcelo Crivella do PRB para o Ministério da Pesca parece ter ligação com a pré-candidatura de Celso Russomano para a Prefeitura de São Paulo. Russomano é do mesmo partido do novo ministro e aparece bem posicionado nas primeiras pesquisas de intenção de voto. Os políticos nacionalizam a campanha porque acham que a cidade de São Paulo é muito importante. A entrega do Ministério da Pesca ao PRB não necessariamente tirará o Celso Russomano da campanha, mas já garante o apoio dele no segundo turno. Eu acho que o apoio do Celso Russomano, que pode ter até 10% dos votos, ele pega um eleitorado conservador, hoje órfão do malufismo e que não quer o Serra, pode ser muito importante para o Fernando Haddad no segundo turno. No fundo, a gente está vendo que o país está na mão de dois partidos, não é? Está polarizado. E, inclusive, 2014 já está polarizado. É isso que a gente entende, não é? Mas é curioso, Poli, que essa polaridade política, eleitoral, na verdade, ela não é uma polaridade programática. Essa fala do Serra agora, de que não são duas visões muito distintas de Brasil,
a grande distinção não está entre o PT e o core do PT e o core do PSDB. Obviamente, a grande distinção está muito mais, vamos dizer, para os extremos do espectro. No Brasil, a gente... Explica melhor isso. Olha, você tem o PT e o PSDB, eles são, vamos dizer, na sua média, eles são dois partidos de caráter social-democrata. São muito parecidos. São muito parecidos. Tanto que agora a disputa, quando teve agora a privatização dos aeroportos, foi, olha, essa era uma bandeira do PSDB, claro, uma bandeira dos dois. A questão fiscal, ou seja, um certo ajuste fiscal, é uma bandeira do PSDB e é do PT há muito tempo. A questão de uma estabilidade macroeconômica é dos dois. Tem uma variação, por exemplo, com relação à intensidade da política industrial, ou da participação, por exemplo, das estatais no esforço de investimento. O que você está dizendo, que eu estou entendendo é o seguinte, que o PT está muito mais próximo do PSDB do que do próprio PRD. Mas, sem dúvida nenhuma. E o PSDB está mais próximo do PT do que dos democratas. Então, assim, é exatamente nesse sentido. E aí você vê os partidos disputando grupos específicos, né? Como, por exemplo, evangélicos. Né? Então, ao mesmo tempo, essa nomeação tem o sentido de trazer uma proximidade com a bancada evangélica, que tem aí uma boa porção de votos, né? Então, é realmente interessante essa disputa pelas bordas, né? Mas é interessante, ao mesmo tempo, porque você tem uma grande convergência para esse centro. No meu modo de ver, como eu sou social-democrata, me considero um centro um pouco mais à esquerda, mas você tem uma grande convergência nesse campo nos últimos 16 anos no país. Agora, isso tem produzido muita coisa boa. É importante lembrar que isso também vem de uma mudança histórica do PT para a direita, né? Foi para então, o centro. Em direção à direita. Né? Rumo a. E é o que reflete essa realidade atual. Bom, é só ver a política macroeconômica. É que esse tema é fantástico. A política macroeconômica do PT, por vezes, é mais conservadora do que foi em períodos. Por exemplo, o Serra defende uma política macroeconômica menos conservadora do que do PT. ONU diz que conflito na Síria mata pelo menos 100 pessoas por dia. E na eleição russa, candidato apela para a primeira vez das jovens eleitoras.